aí, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês fizeram para mim. Antes de começar, eu já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e gosta de assuntos de estudos, de vlogs e produtividade. Além disso, se você quiser que eu responda alguma pergunta que você tem para mim, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder, ou aqui nos comentários eu vou fazer um vídeo de perguntas de novo, caso eu tenha algumas perguntas interessantes para eu responder. As perguntas que eu vou responder aqui no vídeo foram feitas aqui na comunidade do canal. Se você quiser ver os posts aqui da comunidade do canal, é só você entrar aqui no canal e vai ter a aba de comunidade, você pode ver os posts que eu posto lá. Às vezes eu posto coisas motivacionais, postei esse post pra vocês saberem perguntas e deixo avisos também quando tem vídeos ou quando não tem. As primeiras perguntas vão ser da Beca. Obrigada, Beca, pelas perguntas. Ela fez algumas perguntas, então eu vou responder logo todas as perguntas que ela fez. A primeira pergunta que ela fez foi: você acha que deve existir priorização das matérias? Exemplo, focar no que tem mais dificuldade e o que sobe a nota mais facilmente, como matemática. Então, eu acho que sim, vale a pena você focar no que vai melhorar a sua nota, obviamente. Principalmente se você não quer um curso tão concorrido. Então, você não tem que só observar isso de, por exemplo, matemática você acerta pouco e a nota vem mais alta. Você também tem que observar a questão de pesos, porque tem muita faculdade que tem pesos para certas matérias mais alto. Por exemplo, aqui na UFRN, em medicina, o peso em natureza é 3, enquanto em matemática é 1, se eu não me engano. Então, é um peso bem discrepante, então é melhor você sair melhor em natureza do que você sair muito bem em matemática. Vale muito mais a pena você sair muito bem em natureza e muito bem em matemática do que você sair excelente em matemática e sair mais ou menos em natureza. Então a questão é, vale a pena você focar sim nas suas dificuldades, nas que vão aumentar a sua nota e no que tem maior peso na faculdade que você quer, na universidade que você quer. E isso você pode saber procurando no Google. Só que nunca esqueça de estudar as outras matérias também, principalmente se você quer um curso concorrido. Vale muito a pena você também focar um pouco nas outras matérias, pelo menos revisar, mesmo que você não tenha dificuldade, mas dar uma revisada, sempre tá fazendo questões. A segunda pergunta que ela fez foi: você acha normal ter uma queda na produtividade? Em janeiro, no começo, eu tava bem empolgada e querendo aprender tudo. E agora, em abril, eu tô meio desanimada, como se tivesse de saco cheio. Já aconteceu com você? Na verdade, isso aconteceu exatamente ano passado e tá acontecendo um pouco agora. Ano passado eu comecei o ano estudando bastante, eu passava muito tempo estudando, mas quando chegou mais ou menos em julho eu cansei, eu não queria mais estudar, eu passei quase um mês sem estudar, assim, tipo, tirando mais uns descansos, porque na verdade ia ser só 15 dias, só que eu não tava conseguindo estudar, não tava conseguindo, e aí eu passei um mês sem estudar, que no caso foi o mês de julho, que foi as minhas férias, e mesmo assim, depois que eu voltei mais devagar do que eu tava antes, e eu acho que eu fiquei desse jeito porque eu botei uma carga maior do que eu poderia suportar por um longo período de tempo. Então eu comecei a estudar muito freneticamente no começo do ano e tudo mais, e acabou que quando chegou em julho eu já estava muito cansada, já estava exausta e precisava tirar um tempo. E aí foi o que aconteceu. Então eu meio que me esgotei um pouco. E esse ano tá acontecendo isso de eu tá assim, sem motivação e tudo mais. Eu tô estudando, mas eu tô estudando mais devagar também, exatamente por eu ter aprendido de que não vale a pena você estudar tão freneticamente, vale a pena você ir no seu tempo pra você não ficar esgotado no final do ano. Você chegar no final do ano e você tá bem, você tá ok, e você vai conseguir revisar direitinho tudo pra o final do ano você tá fazendo a prova bem. Então eu acho que sim, é muito normal essa queda de produtividade, principalmente se você tá estudando demais, num ritmo muito acelerado e tudo mais. Então, se você tá sentindo que você tá fazendo isso num ritmo muito acelerado, quem sabe ir mais lento, frear um pouco mais, ir mais devagar,
não deixar de estudar, obviamente, mas ter noção do quanto você está estudando por dia, vale a pena você estudar tanto, tão rápido assim, avançar tanto nas matérias e tudo mais. Não tô dizendo que você deve parar de estudar, mas que vá num ritmo que você consiga aguentar. E caso você só simplesmente acha que não está sendo muito produtiva, às vezes você só não está observando que você já está fazendo o máximo que você consegue no momento. Então, não fique também se cobrando demais. E a outra pergunta que ela fez é: você já teve a sensação de estar achando os estudos insuficientes? Tipo, você tem uma rotina, vê sua evolução, mas parece que ainda é pouco. É como se você quisesse terminar todos os assuntos logo ou querer apressar o tempo, sei lá, é estranho. Sim, eu sinto isso, já senti isso. Ano passado foi exatamente por causa disso que eu tive que dar um tempo, por causa disso que eu tive que tirar umas férias no meio do ano, porque eu sentia que não estava fazendo o suficiente. No começo do ano eu estava tentando fazer o máximo que eu conseguia, sempre estava tentando aumentar mais a produtividade e tudo mais, estudar o máximo que eu conseguia por dia, e aí acabou que eu cheguei ao meu limite, e no meio do ano eu já estava no meu limite e tive que tirar um tempo sem estudar. Assim, é normal você sentir isso, né? Porque você não tem certeza se no dia da prova você vai ter conteúdo suficiente, se você vai ter feito simulado suficiente, mas o negócio é acreditar que você tá fazendo o que você pode, você tá fazendo o que você deve fazer, você tá fazendo o que você pode no seu tempo. Então, tipo, vai dar certo no final das contas, você vai conseguir passar e, cara, se não for esse ano, você fez o seu melhor. Saiba que você fez o seu melhor, você estudou o quanto você conseguia e quanto você podia sem prejudicar a sua saúde, que é a principal coisa que você deve focar. Outra pergunta que ela fez foi mais ou menos sobre como estudar. Ela perguntou: tentar pegar toda a base até o meio do ano, mas fazer questões e simulados, sou nível intermediário em algumas matérias e básico em outras, e a partir do meio do ano fazer muitas provas antigas, revisão e aprofundamento. O que você acha? Bem, eu fiz isso ano passado, mais ou menos, só que eu não fiz muitos simulados no início do ano. No caso, você está falando de que você vai incluir simulados no início do ano também já. Eu acho que vai funcionar muito bem. Você vai pegar, né, a base do que falta, foque bastante no que falta de base e tudo mais, sempre faça muitas questões já no início e sempre foque em fazer simulados, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, quando você tiver disponibilidade. Isso foi exatamente o que eu fiz no meio do ano, então, tipo, acho que vai funcionar muito bem. Você só tem que lembrar de fazer muitos simulados e principalmente no final do ano você saber exatamente o que você tem que revisar, o que você está com dificuldade e tudo mais, e fazer muitas provas antigas, resolva elas e depois corrija todas as coisas que você errou, que você teve dúvida, dificuldade, mesmo que você tenha acertado as questões, e depois revise o que você errou, o assunto que você errou. É isso que eu recomendo, porque eu acho que vai ajudar bastante. Não importa se você está começando ou se você já tem uma boa base, eu acho que funciona muito bem para ambos. A última pergunta da Beca foi: quais seus livros favoritos? Recomenda alguns pra nós. Então, os meus livros favoritos eu acho que são mais romance, eu gosto muito de romance. Eu leio um pouco livros de autoajuda, de produtividade, essas coisas, mas não muito. No momento eu tô lendo Anne, de Green Goblins, que é da série Anne com E. E eu tô gostando bastante, provavelmente vai virar um dos meus livros favoritos. Vai virar uma das minhas séries favoritas, né, de livros. Mas o que eu gosto muito é Alice, tanto Alice no País das Maravilhas quanto Através do Espelho. Eu gosto muito de Pequeno Príncipe, é um livro que eu não li quando era pequena, mas eu vim ler quando era, tipo, mais adolescente e sempre tô relendo. Eu gosto muito também de A Moreninha. Eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, eu gosto do livro da Malala, e eu acho que, assim, é mais ou menos esses livros. Tem outros, né, óbvio, tem vários outros que eu não tô lembrando no momento. Provavelmente tem diversos outros que depois de eu terminar esse vídeo eu vou lembrar. Mas eu pretendo fazer um vídeo falando, assim, sobre livros e tudo mais, porque eu tô voltando a ler e eu quero
falar sobre isso, sobre voltar a ler e tudo mais, criar o hábito de leitura. Então, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, vocês deixem aqui no comentário pra eu fazer. Acho que essas foram as perguntas da Beca. Obrigada, Beca, de novo pelas perguntas. E agora eu vou responder a pergunta da Lohane Alves. Obrigada, Lohane, pela pergunta. Ela perguntou: você copia toda a questão no caderno ou apenas responde? Como você faz para não escrever muito a teoria? Porque quando vou fazer resumo, sempre escrevo tudo e acabo gastando muito tempo nisso. Então, eu só respondo e eu só escrevo se eu tiver que fazer algum cálculo, coisa do tipo. O máximo que eu faço é, caso eu tenha alguma dúvida no assunto daquela questão, eu veja que eu tive alguma dificuldade, eu vou lá e faço no momento, né? Eu faço um flashcards, eu uso essas notinhas aqui, eu uso umas notinhas, eu tenho essa argolinha que eu fiz, que eu mesma fiz, e eu escrevo aqui na frente a pergunta, ou então a palavra que eu quero saber, o conceito, tipo isso, e atrás eu respondo a pergunta ou respondo o que significa a palavra, o conceito, ou a fórmula, sei lá, tanto faz, o que eu quiser. E isso funciona como flashcards pra mim, aí eu sempre tô revisando, sempre que eu posso, eu tô pegando, e eu já tenho vários feitos. Eu não tenho tantos quanto eu gostaria, mas eu tenho vários e, depois eu vou tirando os que eu já tenho certeza de que, eu já me lembro melhor, eu já fixei mais e tudo mais, eu vou tirando e vou guardando pra só depois eu dar uma revisada. E enquanto os que eu tenho mais dificuldade, eu continuo lá pra eu sempre estar revisando. Então, eu não escrevo a pergunta e eu só escrevo quando eu tenho que fazer uma conta. E no caso, a resposta é só quando eu tenho que fazer uma conta. Porque como eu faço tudo em PDF no computador, então não tem pra que eu ficar escrevendo a parte teórica. E eu só escrevo mesmo quando eu vou responder do simulado. Então, quando eu vou corrigir, na verdade, simulado, aí eu escrevo as respostas à mão, porque assim eu vou fixar melhor as respostas das provas antigas e tudo mais, porque prova antiga eu acho muito importante, porque sempre tá recaindo o que eles colocaram na prova antiga e tudo mais, então é sempre bom você fixar o que eles colocaram, o que caiu numa prova antiga, né? E como eu faço para não escrever muito no resumo, geralmente eu faço uma coisa que eu já mostrei aqui, pera. O que eu faço eu pego uma folha de ofício, eu gosto de fazer resumo em folha de ofício, eu dobro ela no meio e eu faço o resumo só em um lado dessa folha. Então eu corto ela no meio e ela vai ficar assim, e aqui na frente eu tento fazer o máximo do resumo possível, eu tento não usar atrás. Só uso a parte de trás mesmo se for muita coisa no conteúdo, se o conteúdo for muito denso. Mas se não, eu tento fazer o máximo aqui. E eu tento sempre fazer em tópicos ou então em mapa mental, que me ajuda bastante a não escrever muito. E tento colocar só as partes realmente que eu preciso fixar, preciso relembrar, que são muito importantes. A próxima pergunta é da Jamile Jaize e ela perguntou: oi Ana, eu queria saber como foi o início dos seus estudos voltando para passar na faculdade depois que acabou de terminar seu ensino médio. Então, obrigada Jamile pela pergunta. Eu quero fazer um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre como foi minha trajetória no ensino médio, depois do ensino médio até agora. Eu queria fazer mais pro final do ano, talvez no próximo ano, quando eu tivesse certeza se eu vou passar ou não, mas talvez eu faça ainda esse ano, não sei. Mas enfim, depois que eu saí do ensino médio, eu passei 2 anos, não, eu fiz 1 ano de cursinho, só que eu não aproveitei muito o cursinho, eu posso entrar mais em detalhes em outro vídeo. E aí eu comecei a fazer o técnico em enfermagem, eu fiz 1 ano mais ou menos de técnico em enfermagem, mas tranquei na pandemia. E durante a pandemia eu acabei durante um tempo de novo não sabendo, não sabendo se eu ia voltar a estudar para medicina ou não, e acabei voltando, que aí foi quando eu tranquei. Aí eu voltei com tudo, tentei começar a estudar mais, realmente me dedicar, porque antes eu nunca tinha me dedicado tanto para estudar, e aí eu comecei a me dedicar realmente, que foi mais ou menos no final de 2020, e aí 2021 todo eu comecei a me dedicar muito para medicina, né? Em 2020, no final de 2020 eu peguei o jeito assim para estudar, e no começo de 2021 eu já tinha um jeito assim
assim melhor para estudar, já tinha mais noção do que funcionava para mim e tudo mais. Então 2021 foi realmente um ano de estudo mais intenso. Aí 2022 está sendo a continuação de 2021. Isso é basicamente um resumo, eu quero fazer mais explicado tudo e falar como foi cada ano de estudo para mim e tudo mais, porque querendo ou não, eu fiz Enem todos esses anos. Só que alguns anos eu não estudei, outros anos eu estudei pouco, outros anos eu estudei, mas muito desorganizado, e outros anos eu realmente estudei mais organizado. E eu quero falar como que funcionou cada ano desses e como funcionou meu ensino médio também depois. A Luísa Lopes perguntou: Oi Ana, queria saber qual estratégia, dica você indica para quem está no segundo ano do ensino médio. Fiz o Enem no primeiro ano e fiquei com 620 com peso 1 em todas as disciplinas. Obrigada pela pergunta, Luísa, e parabéns pela sua nota no Enem. Eu fiz o Enem no segundo ano do ensino médio como treineira e minha nota não foi, eu acho que nem perto disso no segundo ano, e dos meus colegas também, então eu acho que você foi muito bem para quem tá no primeiro ano. Eu acho que agora é hora de você ter certeza que sua base tá boa, você ter certeza que você tem todos os conteúdos certinhos na sua cabeça, os conteúdos de matemática básica, se tudo de física tá tudo certo, tudo de biologia, química, e tudo tá tudo certinho na sua cabeça, tá todos nos conformes, a base, porque vai fazer muita diferença na frente, você não vai ter que ficar voltando sempre nesse conteúdo. Também eu recomendo você fazer alguns simulados, você não precisa estar sempre fazendo simulado, talvez de 15 em 15 dias ou todo mês você fazer um simulado, e sempre faça muita redação. Eu acho que quanto mais você fazer redação, melhor para o próximo ano, você já vai ter uma noção. E também, eu acho que é isso, basicamente, você tá voltando na base agora para fixar bem, você fazer simulado sempre que possível e fazer bastante redação já para você já ter essa noção próximo ano e você não ter que lutar tanto para pegar o hábito de escrever. Quanto mais você escreve, melhor você vai ficando. Então, acho que é isso. Você pode focar, assim, em mais provas antigas e tudo mais o próximo ano. Esse ano, foque mais em ter conteúdo, em pegar a base e ter certeza que você tá bem em todos os conteúdos. Eu acho que eu recomendaria isso para você. A Larissa KKKJK falou: Ana, amo seus vídeos. Muito obrigada. E obrigada pela pergunta. Como manter a disciplina e motivação quando não se tem uma profissão em mente? Isso me atrapalha muito de começar super animada e no meio do dia desanimado nada. Essa foi a primeira pergunta dela, e o que eu tenho para dizer para você é que a verdade você não tem que depender necessariamente da motivação, você tem que depender mais do seu querer. Você tem que se controlar o suficiente, ter o hábito, criar o hábito, ter a vontade realmente de fazer o que você tem que fazer. Então, tipo, independente se você sabe qual a profissão que você quer ou não, vai ter momentos que vai chegar esse negócio de você não ter motivação, mesmo você sabendo, quero muito medicina, vai ter um momento que você vai chegar e vai dizer, não tô nem aí se eu quero medicina ou não, não quero estudar hoje, então eu não vou estudar hoje. Mas se você tiver o autocontrole, se você souber o que você tem que fazer e você tiver o foco, você vai saber que mesmo sem motivação, mesmo sem vontade, você tem que fazer aquilo e você vai fazer aquilo. Então, eu acho que é mais você encontrar, você se controlar, você aprender a se controlar e aprender a criar o hábito do que realmente ter a motivação de fazer uma profissão ou não. Até porque nem sempre você é motivado só por uma profissão, você pode ser motivado por outras coisas também. Então, você não necessariamente precisa encontrar motivação na profissão. E também é muito normal você, no meio do dia, você acabar não tendo tanta motivação e tudo mais. Mas tenta continuar no embalo de estudar até acabar tudo que você tem que fazer no dia, que eu acho que você vai se sentir muito bem no final do dia, no outro dia você vai querer continuar fazendo aquilo, mesmo sem vontade de fazer. A segunda pergunta dela foi: para quem vai começar em cima da hora, vai fazer o Enem, porém está no terceiro ano, o que você recomendaria? Então, se você tem uma base boa, eu recomendo você fazer simplesmente
várias provas antigas e corrigir bem elas. Na verdade, mesmo se você não tem uma base boa, faça isso. Você corrigir bem as provas antigas, você fazer as provas antigas exatamente como se fosse no dia do Enem, corrigir essas provas antigas. Então, tudo que você teve dúvida, que você ficou com dificuldade, que você errou, você vai anotar, você vai pegar um caderninho e anotar todas as respostas, vai tentar resolver de novo, se você quiser. E depois você vai listar todos os conteúdos que você teve dúvida, que você errou, e vai revisar esses conteúdos. Eu acho que vale muito a pena porque geralmente cai bastante coisa parecida no Enem, então você revisando, você vai ter um pouco de noção do que pode cair no Enem ou não. E caso você tenha alguma dificuldade, tipo em matemática, na base de matemática, vale muito a pena você também voltar e fazer muita redação também, porque redação é uma coisa que pode aumentar bastante sua nota, dependendo do peso e tudo mais. Então, eu acho que essa é a minha dica principal, tanto para quem tem base como para quem não tem tanta base assim. Dri Oliveira perguntou: Oi Ana, poderia dar dicas sobre ter disciplina nos estudos e não acumular matéria? Obrigada pela pergunta, Dri. E eu acho que ter disciplina é, como eu disse, uma questão de hábito, é você ter o hábito de fazer aquilo, e também não só a questão do hábito, é a questão de você saber que você precisa fazer aquilo para você chegar no seu objetivo. Então, você tem uma noção de que às vezes não vai ser legal para você, mas que se você fizer aquilo, no final do ano você vai chegar no seu objetivo. E que você, mesmo durante a caminhada, talvez você não tenha ficado tão feliz em alguns momentos, mas no final vai fazer toda a diferença na sua vida, em como você vai se sentir. Então, eu acho que esse negócio de disciplina é realmente você ter a visão de que o agora, o que você faz agora, vai influenciar totalmente no que você faz no futuro e também nos seus resultados, né, no futuro, e também que você tem que fazer. No final das contas, ninguém vai fazer nada por você, você tem que fazer você mesmo, mesmo você não gostando. E para não acumular matéria, eu acho que, assim, a gente sempre vai acumular uma matéria ou outra, mas mesmo que você não acumule matéria, você vai sempre ter uma dificuldade maior em alguma, e às vezes você não vai conseguir aprender tão bem alguma matéria do que outra e tudo mais. Então, eu acho que é muito normal você acumular matéria, você não tem que ficar tão pilhada. Claro, se você tiver acumulado 10 semanas de matéria, aí não dá, mas se você tá 1 a 2 semanas, sei lá, um conteúdo ou outro tá atrasado, então tá tudo bem, é normal isso. Nem sempre tudo vai funcionar do jeito que você sempre quer, então é de se esperar que se acumule, a gente não é um robô. A Franciele Paz perguntou: Oi Ana, no seu blog você tinha mostrado que você assiste Naruto. Queria saber se você gosta de animes e se você tem algum favorito. Também queria saber do que você gosta de fazer quando está descansando seu tempo livre. Eu gosto de animes, eu não assisto tanto porque eu acho que me distrai bastante, eu fico viciada, assim, eu gosto muito. Mas eu tenho alguns animes que eu gosto bastante. Geralmente eu gosto muito de assistir romance, mas provavelmente os animes que eu vou falar aqui, a maioria não são de romance. Mas é isso. Os que eu mais gosto no momento, que eu consigo lembrar, porque eu sou bem esquecida, é Chobits, Mirai Nikki. Não necessariamente porque o anime é bom, mas porque é algo que me remete à minha infância, que eu assisti quando era mais nova. Então eu gosto mais porque me lembra a minha infância, não necessariamente porque o anime é bom, porque eu voltei a assistir e não é tão bom assim. Eu gosto também de Shokugeki no Soma. Também gosto de One Punch Man. E um quinto anime que eu gosto talvez seja Naruto, né? Que eu tô gostando bastante de Naruto. Talvez tenha algum outro que eu tô esquecendo, mas eu acho que são esses que eu consigo lembrar agora. E o que eu geralmente faço quando tô descansando no meu tempo livre é eu falo muito com meu namorado, fico muito com ele. Geralmente no final de semana eu sempre vou pra casa dele ou ele vem pra cá, pra minha casa, e a gente passa muito tempo junto no final de semana. E também eu gosto de fazer exercício físico, brinco bastante com o meu cachorro. Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube, gosto de assistir muita live de gameplay e tudo mais. Eu assisto o Alanzoca, assisto a Maitê, então eu gosto de assistir bastante assim streamers. E é isso, geralmente é mais ou menos isso que eu faço.
A Manu Nunes perguntou como aproveitar melhor as horas de estudo e como render mais no mês. Eu ponho meta de 10 assuntos mensais. Acha que é muito? Porque eu fico triste por não conseguir bater essas metas por matéria. Eu acho que assim, você leva um tempo, o seu tempo para aprender uma matéria. Então, às vezes, realmente vai demorar um pouco mais para você aprender. O que você pode fazer é talvez cortar o tempo de fazer resumo, caso você ache que não está utilizando tanto. Ou então, às vezes, pular para as questões quando você já tem uma noção daquele assunto, você já tem uma base, você não tem tanta dificuldade no assunto. E é isso que eu acho que eu posso falar para você para ajudar a encurtar um pouco mais o tempo. Mas você tem que aceitar que algumas matérias vão levar mais tempo sim para você aprender e para você entender. Porque às vezes eu levava 2 horas para entender uma matéria de física e tipo, era isso. Às vezes não, era quase sempre. Então, tipo, você tem que aceitar que às vezes você vai demorar assim mesmo e que vai valer a pena, porque você entendendo aquela matéria, mais pra frente você vai entender as outras também. E se você tá falando 10 assuntos mensais por cada matéria, se for isso, eu acho que tá o suficiente. Eu acho que você vê bastante matéria, até bastante assunto por dia, por semana, por mês. Então, eu acho que tá o suficiente. E se você achar que tá muito, você pode diminuir e depois você vai aumentando. Você não precisa começar já com o máximo. Se você não tá conseguindo alcançar suas metas e isso tá te deixando para baixo, vale mais a pena você diminuir um pouco, você conseguir alcançar as suas metas e depois você ir aumentando gradativamente, porque realmente algumas pessoas vão se sentir mal por não conseguir alcançar a meta. Eu, por exemplo, não me sinto tão mal, na verdade eu me sinto mais motivada para conseguir alcançar. Na próxima vez que eu tiver a meta, eu conseguir alcançar aquela meta que eu não alcancei esse mês. Mas algumas pessoas realmente se sentem mal, então eu recomendo realmente você diminuir a quantidade por mês e depois você ir aumentando gradativamente para você ver qual é o seu limite. A Ellen Brito perguntou, você estuda raciocínio lógico? Tem alguma dica para aprender? Eu não estudo raciocínio lógico, eu estudei por um tempo para um concurso que eu ia fazer, mas eu estudei bem pouco e eu não tenho muita dica para dar. Eu acho que é mais praticar realmente essa parte e você vê muita parte da prática. Realmente eu acho que é isso. A Thaís perguntou como ter aquela energia todos os dias para estudar. Eu acho que nem sempre você vai ter energia para estudar, você só vai ter que estudar realmente, mas você pode criar o hábito realmente de estudar, que vai ajudar muito a você não precisar tanto de energia quando for estudar. Quando você cria o hábito, se torna uma coisa corriqueira, você nem vai prestar muita atenção que você tá fazendo aquilo, você só vai estar fazendo. Então, quando você vai criando o hábito, você vai gastando um pouco menos de energia para fazer o que você tem que fazer. E é a mesma coisa no estudo, sabe? Quando você cria o hábito, você vai acabar sentando na sua cadeira lá, sentando na frente do computador, na frente do seu simulado e fazendo sem nem perceber muito. Então, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para essa questão é você ter uma rotina para criar o hábito. Então, você sempre tem um horário para começar e um horário para terminar. Você sempre tá ali naqueles horários, sempre que possível, né? E tentar dar o máximo no momento que você tá. Então, independente se você consegue só ficar 2 horas, 1 hora, meia hora, tenta dar o máximo no momento que você tá e sempre fazer aquilo diversas vezes na sua semana, no seu mês. O Manuel Tales perguntou, minha pergunta, você gosta de cachorro ou gato? E você toma banho descalço ou de sandália? Eu gosto dos dois, eu gosto tanto de cachorro quanto de gato. No momento eu gostaria de ter um gato, eu tenho um cachorro, mas eu acho que eu gostaria de ter um gato porque eles dão menos trabalho, eu acho. Assim, eu nunca tive um gato, mas eu sinto que eles dão um pouco menos de trabalho do que cachorro. Mas eu gosto dos dois e eu quero ter os dois na minha vida. Tanto gato quanto cachorro, eu gosto muito. E eu tomo banho descalça, eu ando descalça pela casa, eu gosto de andar descalça, então eu tomo banho descalça, ando descalça. Geralmente só boto sandália realmente pra ir pra fora de casa, coisa do tipo. Enfim, essas foram as perguntas que vocês fizeram. Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que eu tenha ajudado alguns de vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta ou tiver mais alguma dica que eu deixei de falar aqui em alguma das perguntas, vocês podem deixar aqui nos comentários, que vai ajudar bastante gente. E lembrem de deixar perguntas, caso vocês queiram fazer, aqui nos comentários também.
que no próximo vídeo, quem sabe, eu não responda algumas perguntas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero ver vocês nos próximos. Tchau!